quais são causas de necrose? Então, a primeira coisa é reduzir a energia. Diminuiu o ATP. Mas por que diminuiu o ATP? Ou porque você tem uma obstrução vascular, você tem algum bloqueio que não está permitindo com que o sangue chegue àquela célula. Então pode ser ou por isquemia, porque não está chegando sangue mesmo, ou por anóxia ou hipóxia. A quantidade de oxigênio disponível no sangue está baixa. E também essa redução de energia pode acontecer por inibição dos processos respiratórios da célula. A mitocôndria estar sendo lesionada por algum motivo específico, por alguma alteração celular ou por algum produto lesivo, alguma coisa do gênero. A outra causa dessas necroses é a produção de radicais livres. Esses radicais livres vão danificar componentes celulares e lá na frente vir a lesionar a célula como um todo. Pode ter por ação direta sobre enzimas que inibem processos vitais da célula. Isso acontece bastante com a administração de alguns agentes químicos e algumas toxinas, inclusive toxinas de micro-organismos, alteram aí o funcionamento dessas enzimas. E existe a agressão direta à membrana citoplasmática, romper a membrana em si, ou criar canais que permitem com que entre mais água, e assim também perca eletrólitos, aí eu perco o equilíbrio dessa célula. São inúmeras causas, cada situação é uma. Muitas doenças cursam com a presença de necrose, mas não são todas. Então, ao longo da disciplina de patologia geral, quando ela estiver presente, a gente vai falar que existe essa necrose durante determinado quadro. Quais são possíveis evoluções dessa área que sofreu necrose, dessa célula? Nunca é uma célula só, é um conjunto, né? Tudo vai depender do tipo de tecido, né, do tipo de célula que está sendo lesionada, do órgão que é afetado e principalmente da extensão da lesão que levou a essa necrose. Uma área pequena de necrose pode retornar para o seu estado inicial, para uma regeneração completa. Eu tenho mitose e, consequentemente, eu tenho reposição das células que foram perdidas. Eu posso ter encistamento, que é um acúmulo temporário dessas células mortas em um cisto, para permitir a eliminação correta, né, digamos assim, a limpeza correta disso. Pode acontecer eliminação, que é literalmente jogar para fora do corpo isso que tiver morrido. E muitas vezes acontece o processo de calcificação, né, ficar enrijecido, a gente vai falar disso futuramente. Quando você tem alguma lesão, ela não consegue regenerar, daí ela faz uma forma de cicatrização incorreta, vamos dizer assim. Tá? Vamos lá. Então, as células mortas, essas células que estão em necrose, são consideradas pelo nosso sistema imunológico como corpos estranhos. O nosso organismo é feito para conhecer as células íntegras, vamos dizer assim. A partir do momento que eu expulso o seu conteúdo de dentro da célula, eu tenho que passar por um processo de reparação e reparo, que, né, remover esse problema, consertar esse problema e repor o que deveria estar lá. E isso envolve esse processo inflamatório aí, então, com as células do nosso sistema imunológico. A gente tem a digestão enzimática dos itens que estão lá, dos restos celulares que estão lá. A gente tem a fragmentação da célula, a divisão em cada vez pedaços menores, que principalmente propiciem aí a fagocitose. Então, os fagócitos são os nossos faxineiros, vão remover esses restos celulares. Nesse processo, eu posso ter essa reabsorção e posso ter substituição. Uma reabsorção com regeneração significa que eu tenho um tecido com capacidade de regeneração. Então, dentro dos tipos de célula, células lábeis e algumas células estáveis, dependendo do tamanho da lesão. O tecido que tem, então, capacidade regenerativa vai ser estimulado, né, vai liberar fatores de crescimento localmente, com que faz que essas células que permaneceram se multipliquem para ocupar esse espaço vazio, ou estimulem as células basais, né, as células de reserva, a se transformarem em células maduras, né, se multiplicarem em células maduras. E daí eu reponho
Quando eu tenho regeneração, eu reponho as células que foram destruídas com células iguais às originais. Mas eu posso ter o processo de cicatrização. Então, cicatrização aí já muda um pouco. Eu vou ter um tecido conjuntivo diferente, né? Tecido cicatricial, que tem mais tecido fibroso, etc. Eu fechei o buraco, mas eu não fechei com células que estavam ali antes. Eu fechei com outro material. Esse processo de regeneração e cicatrização a gente estuda com mais detalhes em outra aula. O encistamento acontece, então, quando eu tenho, por exemplo, uma rápida degradação, uma rápida área de necrose, mas ela foi contida, o problema parou, só que não deu tempo ainda do sistema imunológico vir limpar essa área completamente. Então, acontece muito na pancreatite aguda, em que eu tenho os ácidos pancreáticos, né, as células que fazem que produzem as enzimas digestíveis, como a amilase e a lipase, que cairiam na corrente sanguínea, estou tendo problema. Estou tendo a liberação dessas enzimas no tecido intersticial. Não é para ser assim, é para cair nos ductos pancreáticos e cair lá no intestino. Não é assim que está acontecendo, aí eu tenho uma pancreatite, está caindo ali naquela área e na corrente sanguínea. Essa liberação dessas enzimas pancreáticas podem causar necrose ali naquela área, digestão daquela área. E acaba se formando um pseudocisto, né, uma área de contenção dessas células necróticas, para que isso seja posteriormente removido aí pelos fagócitos que consigam migrar até essa área, né? É uma forma de controle temporário, né? E depois eu tenho a resolução, pode formar uma cicatriz ou pode regenerar. A eliminação é quando eu tenho literalmente a remoção do organismo. Aqui eu não estou dependendo do macrófago. Esse aqui é um pulmão horrorosamente feio, como vocês podem ver, cheio de marcas, cheio de espaços que não deveriam estar ali, principalmente esse espaço gigantesco aqui no ápice do pulmão, no topo do pulmão, que é chamado de caverna tuberculosa. Tá? O que aconteceu nesse pulmão aqui? Aqui tinha uma área de necrose muito grande e essa área de necrose se comunicava com o meio externo através de vias condutoras, vias aéreas. E essa pessoa literalmente escarrou parte do seu pulmão embora, tá? Ela eliminou isso aqui através dessa secreção, tá? Ao invés do fagócito vir aqui, ele limpando e tal, e degradando, como isso tinha acesso direto ao meio externo, vamos dizer assim, foi eliminado, não foi limpo, assim, não foi removido por fagócito. Outra coisa que pode acontecer na necrose é a calcificação. Então, a calcificação, quando eu tenho alguma região que não conseguiu regenerar, não conseguiu repor as células que foram danificadas, não formou exatamente uma cicatriz, não é tecido fibroso, é um tecido que tem quantidade de íons cálcio mesmo. Então veja essa imagem aqui. Isso aqui seria eu pegar uma lâmina de vidro, assim, com um corte histológico, e olhar meio que a olho nu, tá? Então eu consigo ver uma grande área aqui, que é um nódulo calcificado. O resto é alvéolo, o resto é pulmão, tá? Também envolvido na tuberculose, igual aquela da eliminação. É uma área de necrose grande, uma área que eu estou tendo morte celular, é um nódulo que está calcificando. Então, essas áreas que estão ficando mais roxas, né, mais basofílicas aqui, estão tendo maior depósito de cálcio que acaba fazendo essa coloração mais escura, né? Pode até ser formada uma cápsula fibrosa ao redor dessa área que está calcificada, ficou durinha, tá? Aqui, visto macroscopicamente, essa área aqui, ó, redondinha, tá? Aspecto duro, assim, de apertar, né? Então, esse processo de calcificação, esse endurecimento, também é uma forma da evolução da necrose. Acontece muitas vezes na tuberculose primária, que é mais comum, né? A tuberculose de pulmão, e também na pancreatite.